Opa, sejam todos bem-vindos. Resolvemos aqui conversar um pouquinho sobre planejamento da produção, então a gente reservou um espaço para conversar, explorar um pouquinho o que o que está acontecendo aí fora, né? Em especial no caso da Killing. Para isso, convidei o Thiago para que a gente conseguisse aí debater um pouquinho sobre o assunto. Thiago Antunes, engenheiro de produção, tem especialização em inteligência artificial, machine learning, mestrado em engenharia de produção e sistemas. Atualmente é supervisor de planejamento na Killing, né, com mais de 7 anos de atuação em planejamento, processos de PCP. E aí a ideia é que a gente converse um pouquinho, troque experiências sobre esse contexto tão importante dentro das organizações. Tiago, fica à vontade aí, se apresenta aí rapidamente para a galera, faz favor. Legal, legal. Obrigado, Macalistan. Obrigado aí, turma, pelo convite, né? Fico muito honrado aí em poder compartilhar um pouquinho aí das experiências, compartilhar um pouquinho aí das vivências, né? E do que a gente acaba trazendo aí um pouco da nossa formação, da nossa academia, digamos assim, para a prática, né? Da vida real, né? Nas empresas, né? A ideia mesmo aí é a gente fazer um bate-papo, conversar um pouco, né? Então, como o Macalison trouxe aí, eu sou mestre em engenharia de produção pela Unicinos. Acabei de terminar uma especialização em inteligência artificial e machine learning. Uh, Também sou engenheiro de produção. Estou cursando agora também uma terceira pós-graduação aí em compras e cadeias de suprimentos, né? Tentando abrir esse leque de conhecimento dentro da área de supply chain e buscando aí novos conhecimentos, né? Eu acho que a gente se torna aí, e quem faz uma engenharia principalmente aí se torna um estudante para a vida inteira, né? Porque a gente sabe muito pouco aí quando estuda, quanto mais sabe, menos sabe, né? Mais estuda e menos sabe, né? Então, essas trocas elas são muito importantes para isso, né? Para a gente poder conhecer as realidades, entender aí quais são aí os benchmarkings, né? Quais são aí as boas práticas de mercado, né? Não quer dizer que as nossas práticas sejam as melhores, mas eu sempre busco aí estar balizando aí o nosso conhecimento, nossas práticas e o que a gente realiza aí no dia a dia com com a academia, né? Então esse contato aí para mim ele é muito importante e eu acho que é muito válido aí, né? E agradeço aí muito a oportunidade de estar podendo trocar com vocês um pouco aí de conhecimento e participação, hein? Boa, boa. Aproveito também e te agradeço a disponibilidade, Tiago. Sei o quanto que a agenda é apertada, né? Mas aqui o interesse aqui ele é nobre, então eu acredito que tu venha a enriquecer mesmo aí esse nosso bate-papo. Legal. Dentro desse grande tema, dá para a gente enxergar que o planejamento da produção ele pode ser dividido em 3 níveis: estratégico, tático, operacional. Cada nível com, vamos dizer assim, um horizonte de planejamento diferente, buscando decisões de longo, médio e curto prazo. Para cada etapa de planejamento, ferramentas ou processos de decisão podem ser implementados para apoiar os gestores, os planejadores. Nesse contexto, no nível estratégico do planejamento da produção, a gente pode citar S&OP. Enfim, na tua visão, Thiago, qual o que tu enxerga sobre o S&OP para os processos de PCP? Legal, legal, boa pergunta aí. Eu acho que o processo de SNOP, né, ele tá
ancorado aí logo após o planejamento estratégico das empresas, né? Então, a partir do momento que a empresa ela define o seu cenário de market share, seu cenário de atuação, seus níveis de atendimento, os seus clientes importantes, né? Parte-se então para uma análise mais macro de como planejar esse atendimento, essa produção, enfim, se tratando aí de empresas que produzem produtos ou empresas aí que entregam serviços, né? Então o S&OP ele está logo após esse planejamento estratégico e ele é a base, né? Ou ele se torna uma ferramenta base para o planejamento de produção, o plano mestre de produção, né, para todo o desencadeamento das necessidades aí de materiais, necessidades de capacidades de produção, para toda a condição, né, que se precisa aí para entregar o que o cliente quer na ponta final, né. Mas antes da gente começar a entrar num processo mais técnico, eu queria trazer um pouco da empresa que eu trabalho, da dificuldade que a gente entendeu aí e buscou um horizonte aí de como atender as necessidades dos nossos clientes. E o S&OP foi um desses caminhos, está sendo um desses caminhos, né? Então eu queria trocar com vocês um pouquinho, apresentar quem é a Tintas Killing, né? Tintas e adesivos Killing. Então, rapidamente, a gente trabalha com mais ou menos 2.500 SKUs. A gente tem itens aí de tanto de tintas, de massas, texturas, adesivos, solventes, aditivos e outros produtos complementares aí a questão tanto de pintura quanto de colagem aí, né? Então a gente é líder na fabricação de adesivos para a indústria calçadista na América Latina, né? A Killing ela nasceu uh, nesse viés desse atendimento desse nosso setor coureiro calçadista aqui da região do Vale dos Sinos, né? A gente está entre as 10 melhores fabricantes de tintas do Brasil. Nosso maior market share é aqui o Rio Grande do Sul e a gente está em franca expansão aí para as demais regiões do Brasil. Nosso faturamento em 2021 foi aí de 575 milhões de reais, uma média aí de 40, 50 milhões aí por mês. A gente então atende um dos maiores fornecedores, somos um dos maiores fornecedores aí nacional de pigmentos para couro nossas linhas de produção de tinta. Líderes também no fornecimento de adesivos para colchões. Então a gente tem uma linha específica aí de produtos para colagem das espumas dos colchões. A gente atende também o setor aí de automotivo, né, com colagem dos revestimentos internos, atende grandes clientes aí, tanto como BMW, Range Rover, entre outras aí de renome mundial. A gente atende o setor moveleiro também, vendendo aquela cola branca, aquela cola mais amarela, aquela cola conhecida do nosso dia a dia, né, e entre outros produtos. A gente atende também os fornecedores aí de repintura de botijões de gás também. Aquele botijão azul que a gente vê, aquela tinta é nossa, né? E também a gente está entre os fornecedores de tinta para carrocerias, né? A gente tem aí no nosso portfólio aí de clientes, Marco Polo, Comil, né, entre outras tantas aí, né? Onde que a gente está? A gente está em Novo Hamburgo, a nossa sede é Novo Hamburgo. A gente tem uma outra sede, uma filial nesse sentido na Bahia, Simões Filho, Buenos Aires e México também. Então esse setor aí todo da América Latina a gente tem uma grande participação de mercado. Nossas unidades de negócio são adesivos e tintas. Na parte aí de adesivos industriais, a nossa marca é a Kisafix, né, a cola aí para adesivo de contato, né, principalmente aí para o setor calçadista. A gente tem os adesivos de revenda também, a gente tem a nossa cola branca, hot melts, selantes, a gente tem a Kisa Bond, a gente tem cola spray, então para todo tipo de aplicação a gente tem um produto no nosso portfólio. A gente tem também nosso setor, nosso negócio de tintas industriais, que são essas tintas então que a gente atende Marco Polo, Kepler Weber, Comil, são tintas aí em volumes mais elevados, não tanto aí para uma revenda
ou para aquelas lojas de varejo que a gente observa, e são tintas específicas aí para a indústria, né? Então aqui o cara está pintando uma carroceria de um ônibus, enfim, eixos aí de caminhões. Então a gente tem também aí esse atendimento nesse cenário. E a gente tem também tintas imobiliárias, né? Então a gente tem aí Kizatec, impermeabilizante, a gente tem Kiza Premium, Bela Casa, tanto em embalagens aí de 18 litros, que são as latas grandes, galões, latinhas de quarto. Então a gente tem aí uma gama aí, uma complexidade de SKUs, né? E dentro dessa complexidade de SKUs, dentro desses 2.500 produtos, qual, qual é, o desafio, né? Pô, manter o nível de atendimento para esses cenários. A gente sai de cenário aí de atender um cliente aí que é uma fábrica, uma indústria aí de colchões, para uma fábrica de ônibus, para aquela revenda que vende aquela cola do marceneiro, para outras indústrias calçadistas ao redor do Brasil, principalmente Bahia, Nordeste, né? Como conduzir isso, né? Como o time de planejamento ele vai ter o melhor equilíbrio aí entre essa demanda e essa oferta, se são segmentos tão distintos, né? Então aí com isso surge a necessidade então da empresa buscar alternativas, né? De como estruturar de forma sistêmica o planejamento de produção, né? Então a gente entra aí com o S&OP. E aí, com essa NOPI, a gente começou a entender como é que são essas dinâmicas para cada um dos tipos de negócio, para cada uma das áreas produtivas, para cada uma das nossas plantas, e acabou aí conseguindo equalizar da melhor forma aí a nossa demanda, né, atender com um nível de serviço mais acurado e ter também um equilíbrio em relação aí estoques, em relação a nível de fluxo de caixa, né, e tudo mais. Vou passar então agora aí rapidamente sobre alguns conceitos do S&OP, só para a gente fazer um alinhamento aí e depois a gente poder seguir no bate-papo. Então, o que é o S&OP, né? O S&OP é um processo empresarial que ocorre através de um ciclo mensal, onde os planos estratégicos aí são integrados aos planos operacionais, propondo aí benefícios de sincronismo aí na cadeia de suprimentos, né? Esse é o principal objetivo do S&OP, né? Buscar esse equilíbrio. E aqui a gente fala de um S&OP com uma visão aí de capacidade e demanda, né? Mas a gente vai ver ao longo do tempo aí, e quanto mais a gente se aprofunda nesse tema de S&OP, que o equilíbrio ele não se dá somente nessa questão operacional, né? Ele vai além disso, né? Ele percorre áreas aí como marketing, financeiro, controladoria, desenvolvimento de produtos, né? Então ele vai bem, percorre aí praticamente todas as áreas da empresa, né? Mas legal, o que não é o S&OP então, né? O que não é um S&OP? O S&OP ele não é uma reunião mensal onde as pessoas ali se sentam, discutem um plano e segue a vida, né? Ele não é somente isso, né? Ele também não é um jeito novo, um jeito moderno de se chamar aí o planejamento de produção, né? Ele é uma outra sistemática, é uma outra metodologia de olhar a demanda, de planejar a produção e de entregar resultado, né? Ele não é um software e também não é uma planilha, né? Ele vai muito além disso, né? E o S&OP não é só sobre fazer previsões de demanda. Então, o S&OP ele é um consumidor, digamos assim, dessa previsão de demanda, né? É um input para o processo, né? E assim por diante. Então, quais são os objetivos principais aí do S&OP? Suportar o planejamento estratégico do negócio, garantir que os horizontes de planejamento sejam suficientes para a tomada de decisão. É quando a gente olha a questão de qual é o nosso horizonte de planejamento, a gente está planejando para um mês, para dois, para três, para 12 meses, né? Então, a teoria lá traz que o planejamento do S&OP ele deve ocorrer aí num horizonte de 18 a 24 meses, outros autores trazem 12 a 18 meses, mas isso vai depender muito do negócio, né, que vai estar implantando o S&OP e que resultado se espera desse processo, né? Usualmente aí o que a gente vê
na prática de algumas empresas, são empresas aí mais maduras em relação a esse processo desse processo de horizonte de planejamento, aí olhando sim num horizonte de 12 meses, 18 meses, e outras empresas aí olhando já num horizonte mais curto, né, de curto prazo. Então, o outro objetivo é garantir que os planos sejam realísticos, né? Que toda a entrada aí de demanda, capacidade de atendimento aí sejam factíveis, né? Seja avaliada essas condições. Gerenciamento aí das mudanças de forma eficaz, porque dentro do processo de S&OP, quando se olha dentro do horizonte, a gente tem que entender quais vão ser as nossas próximas necessidades, dos nossos próximos ciclos, nas nossas próximas os próximos ciclos, por bem dizer assim, ciclos de venda, ciclos de produção, ciclos de mercado, né? Tem que entender essa sazonalidade que existe dentro de cada negócio, né? Gerenciamento de estoques de produtos finais é uma grande saída do processo, né? Tu poder, dentro do planejamento estratégico, o planejamento macro, nessa hierarquia, tu poder aí projetar estoques, né, numa conta, digamos assim, numa conta corrente, né, do que tu parte do teu plano mestre. Gerenciamento aí da carteira de pedidos, entendimento aí de portfólio, de mix de produto, cestas de produtos, margens de produtos, avaliar o desempenho, né? Desempenho da empresa como um todo e o próprio desempenho do S&OP também na geração aí de resultado para a empresa e desenvolver o trabalho em equipe, né? Eu acho que um dos principais ganhos que o S&OP traz, além dessa questão de sincronização é, da sincronização das áreas, de buscar o equilíbrio entre demanda, financeiro, produção, é o desenvolvimento do trabalho em equipe, porque tu precisa estar mais alinhado com os processos da empresa, né, com as outras áreas, né, buscar ter aí um entendimento e uma empatia, digamos assim, de o que está acontecendo, né? Por que tem um desvio tão grande nessa venda? Por que eu tenho que colocar mais horas extras para atender uma necessidade, né? Então esse trabalho em equipe ele é muito importante. E o S&OP é essa linha onde as pessoas seguem dentro do rumo do atendimento da demanda, né? Então, ainda dentro dos conceitos do S&OP, né? O que o S&OP busca, né? Ele busca esse equilíbrio de previsão de demanda, ordens de venda, inventário, ordens de produção, ordens de compra, né? A APIX, que é uma das principais associações aí, hoje chamada de ASCM, em relação aí planejamento, cadeias de suprimentos e S&OP, define o S&OP então aí como um processo, né? Um processo para desenvolver planos táticos que fornecem a gerência capacidade de direcionar estrategicamente os negócios, gerando aí competitividade, integrando os planos aí, principalmente planos de marketing aí focados no cliente, para produtos tanto novos quanto produtos existentes, né? Considerando aí o gerenciamento da cadeia de suprimentos. O processo então reúne todos os planos do negócio, vendas, marketing, desenvolvimento, fabricação, fornecimento financeiro, num único conjunto integrado de planos, né? Porque o que acontece, né? Não sei se vocês já perceberam, tiveram essa experiência, ou se alguém aqui trabalha com esse processo, né? O descasamento de informações, de lançamento de produtos, campanhas, isso impacta diretamente no plano mestre montado pelo time de S&OP, né? E com isso aí gera aí custos operacionais que não foram projetados, né? Então é muito importante que, que, que todos falem a mesma língua nesse sentido, né? Aqui a gente tem uma imagem aqui que fala um pouquinho sobre a maturidade do processo de gestão de demanda e erros de planejamento e tempo de resposta, né? Então, quando a gente tem uma maturidade muito baixa, né, aqui no início desse eixo X, a gente tem aqui, então, em relação ao processo de planejamento e o processo de execução apresentados nas duas setas, a gente tem, então, um processo de S&OP conduzido aí por pura intuição e com dados históricos, né? A partir do momento que a gente vai agregando maturidade no processo, colocando aí ferramentas, colocando aí processos decisórios integrados,
essa maturidade, a nossa maturidade ela aumenta, né? E consecutivamente o nosso erro de planejamento ele reduz, né? Então aqui é só para exemplificar um pouquinho do que é a maturidade desse processo de planejamento, e aqui a gente fala do SNOP, ele, ele impacta, né, em relação ao planejamento total, né? Aqui a gente sai de um processo, aqui tem algumas situações aqui que a gente pode falar da questão de VMI, da questão de gerenciamento de estoques em fornecedores, de inventários em fornecedores. A gente vai ainda para um nível mais avançado ainda de técnicas de forecast, né, níveis avançados aí de SNOP, de maturidades de SNOP, fala aí de eventos na cadeia de suprimentos. Então, tudo isso, e dentro dessa colaboração como um todo, ele ajuda aí na maturidade do processo como um todo, né? Aqui a gente traz os níveis aí de maturidade, segundo a Gartner, do processo de SNOP. A gente tem 4 estágios do processo de SNOP: reativo, planejador, colaborador e orquestrador. E o que difere cada etapa desse projeto, desse processo, né? A inclinação desse balanço em relação a operações e vendas, né? A gente vê aqui que num processo mais reativo, vendas têm um peso muito elevado em relação a operações. E a partir do momento que a gente começa a amadurecer o processo, começa a colocar aí metodologias, métricas e acompanhamentos, essa balança começa a se equilibrar. Então, dentro de cada um desses níveis aí de maturidade, a gente tem aí o foco, a gestão de demanda, o alinhamento funcional, processos e tecnologias e métricas, né? Então, a partir do momento que o processo começa a amadurecer, a gente começa aí a ter outras informações do nosso processo e a nossa tomada de decisão aí ela fica mais qualificada, né? Aí seguindo, o que chama atenção, né? Na gestão de demanda, né? O processo reativo ele se baseia naquelas séries históricas, médias, o que aconteceu no mês passado, no mês anterior, ele é mais arcaico nesse sentido, né? O modelo planejador já utiliza aí modelos de previsão, utiliza aí suavizações exponenciais, utiliza métodos de outros modelos mais específicos, como a ARIMA, por exemplo. Colaboração utiliza todas as questões de métodos de previsões aí, estatísticos, modelos estatísticos, e também utiliza como base um pouco da série histórica também quanto a isso, e incrementa a colaboração, né? E no nível orquestrador aí já entra a questão de inteligência artificial e machine learning para predição, segmentação e recomendações, né? Aí entra num nível mais hard, digamos assim, em relação aí à gestão da demanda, né? E outro ponto que eu destaco aqui é a relação das métricas, né? A gente tem aqui no estágio reativo um foco muito grande no faturamento, quanto que nós estamos faturando, a eficiência da fábrica, a nível de atendimento, né? E aí, quando a gente vai avançando nisso, a gente começa a adicionar outros indicadores, como os erros de forecast, MAP, bias, custos associados, níveis de inventários, né? A gente vai avançando nisso, entra em questões de margem, tempos de resposta, share de mercado, canais, margens líquidas, margens brutas, enfim, entra um pouco mais de indicadores mais complexos e mais estratégicos do negócio como um todo, né? Beleza, e onde é que a Killing está hoje? Ela está no processo, no estágio reativo. Tá? Então, o que acontece? Existem aí várias como é que se fala aí, várias instituições, várias, várias associações que fazem pesquisas aí em relação a processos de planejamento, de SNOP, e poucas empresas elas estão num estágio 4, de 5 a 8% estão aí num estágio 4. Grande parte das empresas, 35, 40%, estão num processo de estágio 1 reativo,
e outros 20, 30% aí em estágio 2, 3, muito pouco no 3 também. Então esse é o cenário hoje da realidade das empresas, né? Então o desafio é chegar em estágios aí de maior maturidade e buscando aí um incremento, né? Um processo incremental, né? Seguindo nessa linha, continuando no tema, talvez visando a prática, a aplicação, né? Trocando experiência com o nosso grupo. Como funciona aí o processo de planejamento da produção na Killing, né? Não sei se é possível tu contar um pouquinho para nós aí. Claro, 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 é possível. Hoje o processo de planejamento ele inicia com o forecast da área comercial. Então, a área comercial, então, aí ela é composta aí por supervisores comerciais para cada um daqueles negócios, daquelas linhas de produtos que a gente viu, né? Cada um deles tem um share de mercado, atende empresas ao longo do Brasil, né? Como principalmente empresas aí calçadistas, Beira Rio, Arezzo, Paquetá. Então, todas essas empresas são atendidas aí por supervisores, aí, gestores de conta. A gente tem um time de apoio técnico que vai nas fábricas, que acompanha a aplicação dos produtos, que dá todo o suporte técnico para para aplicação dos produtos, para acompanhamento, entendimento das necessidades dos clientes. Então, tem um time bem robusto na área comercial que faz toda essa leitura de mercado. A gente tem também um time aí de inteligência de mercado, junto aí o time de marketing, que faz a leitura aí de indicadores, faz os acompanhamentos, e a soma dessas visões de negócios, de mercado, e pelo acompanhamento aí das séries históricas, então, de vendas dos nossos produtos, o time comercial aí, então consolida as previsões de vendas. E eles consolidam as previsões de vendas no horizonte M0 mais 3, o mês próximo mais 3 meses à frente. Com essas informações, então, eles passam isso aí pelo terceiro, quarto dia útil aí para o time de planejamento, para o meu time, e a pessoa então aí responsável pelo processo de SNOP começa a iniciar as análises aí de demanda, né? Então aí começa aí fazer os cruzamentos, entender o que variou, da previsão do mês passado, tanto aí no leg 1, no leg 2, o que mudou, quais são os principais desvios, em que linhas de produtos, né? E aí, com isso, então, a partir dessa informação um pouco mais detalhada do que mudou, do que aconteceu, tirando algumas dúvidas aí com o time de vendas, passa para um próximo estágio aí, que é a análise de capacidade fabril, né? Então, a gente explode essas necessidades de produção com base nos processos produtivos, porque cada um dos nossos produtos aí tem um processo produtivo específico, né? Equipamentos específicos também. A partir daí, a gente faz as validações do que cabe, do que não cabe dentro da fábrica e que ações aí a gente vai tomar para atender, sendo aí horas extras, sendo contratação aí de colaboradores, ampliações estratégicas de algumas áreas, que aí o grande foco do SNOP é ele enxergar esse horizonte, mesmo que dentro do nosso horizonte aí de 3, 4 meses, ele já nos dá uma grande visão do cenário, e o cenário está sendo bem volátil nos últimos meses, nos últimos anos, quando a gente vem acompanhando aí, né? E aí, posterior a essa análise de capacidade fabril, a gente parte para uma análise de capacidade de materiais, né? Entende quais são as necessidades aí, tanto de matérias-primas nacionais quanto importadas, né? Vê nosso horizonte de recebimento de matérias-primas. A gente hoje atua aí com lead time de matéria-prima importada aí de 90 a 120 dias, em alguns momentos até de 150 dias. Então, por isso que esse horizonte de 4 meses ele nos dá uma perspectiva de importação. A partir disso, a gente avalia capacidades de expedição, capacidades de recebimento dessas matérias-primas e faz um consolidado, então, de quais são as nossas necessidades. Consolida isso com o grupo, alinha
Aí o grupo eu falo tanto time de operações quanto time de vendas, faz aí um alinhamento geral de quais vão ser as ações, do que a gente vai conseguir entregar, do que não vai conseguir entregar, do que ajuste que precisa ser feito tanto na ponta da venda quanto na ponta da produção, e passa isso então para o próximo step aí, que é uma pré-reunião de pré-SNOP, aí junto aí com os diretores, e aí a gente faz aí o fechamento, e depois a gente pega esse fechamento aí, discute aí com o presidente da empresa, com o CEO, quais são as ações que a gente vai tomar para atender ou não atender aquela demanda, né? Mais ou menos esse é um macro fluxo aí, com algumas atividades bem específicas dentro, né? Legal, cara. Pô. E é possível, Thiago, tentar ilustrar aí para nós a aplicação de algumas ferramentas, né? Como que de repente a gente poderia enxergar melhor esse andar do planejamento do S&OP em si dentro da Killing? Claro, dá para falar sim. Hoje, basicamente, a gente utiliza a ferramenta aí que a maioria das empresas utiliza, né? O Excel. O Excel, ele hoje aí é a ferramenta padrão de utilização para a gente poder trabalhar com algumas bases de dados, né? Poder receber algumas informações e aí a gente poder trocar mais rápido com as áreas, né? Mas se falando de ferramentas específicas para o processo, a gente hoje trabalha aí, tem algumas ações específicas em relação a modelos de previsão, né? A gente hoje tem estudado modelos de previsão e modelos de previsão aí de suavização exponencial simples, dupla, tripla, médias móveis. Aí a gente avança até aí no nível estatístico de ARIMA, né? ARIMA aí é um cara que a gente consegue aí buscar os melhores fits, digamos assim, aí dos nossos comportamentos, né? Mas o fato é que, que a variação pelo número de SKUs dentro de cada uma das famílias e as especificações que a gente utiliza hoje, esses modelos, eles são, apesar de já existirem ferramentas, eles geram uma certa complexidade de tu analisar ele no nível de SKU, no nível mais, mais granular, né? Então a gente hoje traz essa informação para um nível mais macro, um nível acima, dentro de famílias de produtos, consolida a família, que é onde tu consegue tirar aí todo o ruído daqueles movimentos, tanto para cima quanto para baixo, desses vieses dos produtos, e consegue aí então aplicar os modelos e ter alguns insights em relação às demandas, né? Então o principal ponto hoje que a gente tem atacado em relação a planejamento de demanda, a ferramentas de SNOP em relação ao planejamento de demanda, então aí as previsões, os modelos de previsões, né? Tanto a minha conclusão de curso de especialização é a aplicação aí, então, a comparação de modelos para uma linha de produtos nossa, né? Então, a gente fez o levantamento dos dados ao longo do tempo, foram aí 7 anos de dados aí de uma linha de produtos, e eu rodei alguns modelos, né? Aí eu trago uma outra ferramenta que se utiliza bastante, eu não sei se aí é de conhecimento do pessoal, né? Que é o R, né? O R é uma ferramenta aí que ajuda bastante na análise de dados, que ajuda bastante aí na análise de dados, e existem bibliotecas aí que tu pode utilizar, então, aí já mais preparadas e mais robustas aí para essas análises, né? Então, nesse resultado desse trabalho aí, eu consegui identificar que um modelo ARIMA sazonal com uma diferenciação ali, ele me trouxe um resultado aí de um erro estatístico, de um MAPE, na verdade, aí de 12% em relação aí aos modelos anteriores, os modelos mais simples, né? Que são modelos aí que tu consegue pegar tendência, sazonalidade, né? Como o Holt e o Holt Winters, por exemplo, né? Então, a comparação desses modelos e a utilização dessa ferramenta, ela já nos trouxe um resultado, né? Que é um resultado seguinte: utilizar uma ferramenta, seja ela já no nível mais inicial que seja, uma aplicação básica, comparada ao que se vem fazendo numa prática manual, intuitiva, que nem a gente viu no último gráfico, já traz aí um resultado,
né? Então a gente já consegue medir, e aí, em vez de eu ter uma previsão recebida pelo comercial de M0 mais 3, eu consigo jogar dentro do software 12 meses, né? Com um nível de erro aí de 12%, né? Então isso já traz um ganho, né? Eu consigo projetar a minha cadeia como um todo. Eu tenho fornecedores internacionais, eu consigo colocar um forecast para ele com base no que eu estou recebendo de informações internamente, né? Então, basicamente, hoje o nosso foco está em trabalhar melhor a qualidade do input do processo, né? Porque o processo de planejamento ele parte da venda, né? Então, se esse input ele não está bem qualificado, o resto todo ele sai torto, né? Então, hoje a gente está indo nesse caminho. Oh, interessante, muito interessante. Até tu veio e trouxe essa questão da aplicação do R, né? Dentro do nosso curso de engenharia de produção na UBRA. Em várias disciplinas, a gente busca utilizar as aplicações em função do R, justamente para preparar aí os nossos alunos para esses enfrentamentos aí do dia a Oh, dia, legal. né? Também em processos de PCP. Aproveitando, quais são os caminhos, então, nessa rota, vamos pensar nessa rota, né? Nesse destino que a Killing está buscando, sobre o futuro, então, sobre o futuro agora. Quais são os próximos passos dentro dos processos de PCP que a Killing visualiza serem necessários seguir? Não, legal. Hoje o que a gente imagina, né? Que a gente tem aí, acredita, né? O processo de Sinopi, ele é um processo aí sistêmico, né? Um olhar mais amplo, um olhar de longo prazo, né? E a partir dele aí a gente gera nosso plano mestre de produção. E com o nosso plano mestre de produção, o time de PCP consegue então aí utilizar da melhor forma os recursos e conectar então o curto e o curtíssimo prazo ao longo prazo, né? Hoje se fala, se vocês pesquisarem aí na internet, se fala tanto do SNOP quanto o SNOE, né? Sales Operation e Execution, né? Então, aonde tu cuida também do processo de execução. E dentro desse processo de execução, o SNOE, tu também faz um ciclo, né? Tu tem um ciclo semanal do processo de SNOP. Ele não é um SNOP nesse horizonte com todos todo o fluxo pontual de cada etapa, né, do processo, mas ele gira mais rápido, né? Então a tomada de decisão ela é mais rápida. Tu não espera todo o ciclo de um mês, que é geralmente o ciclo de Sinopi, ele leva aí para tomar decisões, né? Então, sim, qual é a visão do SNOP para os processos de PCP, né? São fundamentais, porque o time de PCP é o time que faz acontecer o plano de produção, né? O plano mestre de produção. Ele que enxerga os desvios, né, online daquilo que foi previsto com aquilo que está sendo realizado, né? Com aquela previsão de venda do SKU contra o que realmente está entrando de pedido daquele SKU. E simplesmente o time de PCP, o analista de PCP, o planejador, o programador, que são equivalências, tanto operacionais quanto analíticas em alguns pontos, são as pessoas chaves para dar esse feedback para o processo, né? Para buscar trazer a informação de volta para o loop do processo. Porque dentro dentro aí de uma questão mais econômica, vamos dizer assim, o PCP, o SNOP, ele faz aquele planejamento com base naquela capacidade do equipamento, e o PCP, então, ele tem que
identificar se ele vai conseguir atender os pedidos que estão entrando dentro daquela capacidade, dependendo da estratégia de produção de cada empresa, sendo MTS, MTO, enfim, né? Uh, uh, em resumo, ele não pode aceitar esses pedidos, né, fora dessa capacidade, fora desse planejamento que foi feito anteriormente, né? Então ele tem que levantar a mão aí e está muito conectado com o processo de S&OP, né? Show, cara, show. Até acompanhando essa lógica, então, de planejamento da produção, né? Um processo de desagregação dos dados, buscando, né? Efetivas decisões, né? Decisões mais específicas. Vamos lá. O que eu costumo chamar, então, de dica de mestre. Dica de mestre. Tiago, para quem deseja, né, ou tem a pretensão de atuar com PCP, qual é o perfil mais adequado para um profissional ter sucesso nessa área? Qual é a tua opinião? Bom, a minha opinião aí como aí hoje um supervisor de planejamento, como um acadêmico da área e um entusiasta, uma pessoa que trabalha dentro dessa área, né? Acho que a gente pode aí pensar em três, em três, em três pilares aí, né? O primeiro é o comportamental, né? Eu acho que o cara que trabalha em PCP, primeiro ele tem que ter uma resiliência aí para as adversidades, né? Porque o planejamento ele é feito já para dar errado, né? Então tu faz o planejamento e ali na frente ali ele já vai estar diferente do que tu planejou ali no papel, né? Então esse é o primeiro ponto, né? O cara não pode se frustrar aí que, pô, eu planejei MLP, agora eu vou ter que mudar aqui a minha sequência, porque aí entrou um pedido fura-fila, a gente tem um atendimento. Acho que o cara tem que ter aí, ou essa pessoa aí tem que ter aí uma certa resiliência e um senso crítico, né? Do que entra, do que não entra, do que pode, do que não pode, né? E acaba sempre aí sendo alguns diferenciais em relação a isso, né? Tem que buscar entender de forma sistêmica os processos da empresa também, capacidades de equipamentos, o mercado, nessa linha comportamental, né? Parte técnica, aí a parte técnica a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né, o conhecimento intrínseco aí das atividades dentro da empresa, das atividades, das experiências que a gente tem, mas, claro, né, um bom curso de engenharia é um diferencial, né, um bom curso aí extra, por aí várias entidades aí como IMAN, Value Chain, que trazem aí processo de S&OP, planejamento, Sebralog, que busca aí desenvolver planejamento em S&OP, buscar esse conhecimento além aí da cadeira, acho que como o professor aí está trazendo, né, hoje, eu acho que isso é um diferencial, né, ter esse conhecimento técnico e de processo como um todo, né. E aí um próximo passo aí, um próximo pilar é a questão tecnológica, né. Hoje aí a gente vive outros tempos, né, e daqui para frente serão outros tempos diferentes ainda, né. Então, ter esse conhecimento aí, como fico contente que o professor trouxe aí, que vocês já têm essa questão de conhecimento do R, né? Python, né? Outras ferramentas aí que ajudem nessa questão de, de trabalhar com os dados, né? Hoje a gente fala muito em data driving, né? De ser movido aí pelos dados, né? Então, saber lidar com bases de dados, consolidar as informações, ter recursos, né? O que eu comento sempre com a turma aqui é a caixinha de ferramenta, né? O que tem na tua caixinha de ferramenta, né? A gente tem que estar sempre colocando alguma coisa dentro da caixinha de ferramentas aí, porque os desafios aí, eles nos pedem, né? Eles nos pedem aí competências diferentes dasquelas que a gente tem e da que a gente aprendeu aí durante os nossos anos de estudo, né? Então a gente tem que estar sempre buscando colocar alguma coisa na caixinha de ferramenta aí.
Isso aí, cara, a gente, dentro do curso da engenharia de produção na Ubra, a gente também acredita, né, nessa necessidade do engenheiro estar voltado, né, cada vez mais para a questão do tratamento de dados. Então, a gente construiu dentro do curso uma linha de PO mais forte, né, buscando atender essa lacuna que a gente enxerga de mercado. Mas, enfim, a gente está aqui para também debater com o pessoal e está aberto aqui a oportunidades para perguntas, alguma questão que a gente possa fazer. Rogério, fica à vontade. Ok, boa noite, Thiago. Boa noite. Bom, a gente passou por um período aí bem crítico, né? 2019, 21 ali. Falando na questão da pandemia, no planejamento, eu dei uma lida antes na história da empresa, né? Que no ano de 2021 foi um crescimento de mais ou menos aí umas 600 toneladas mês, questão de exportação. Claro que não só da nossa fábrica aqui, da fábrica de Novo Hamburgo, certo? Mas eu li que foi um crescimento para a fábrica, eu acho que de Novo Hamburgo, se eu não estou enganado, de mais ou menos uns 30%. Como foi essa previsão? Porque no meio de uma pandemia, 2021, ter uma exportação, um recorde ali de exportação, um 2021 planejamento depois de uma pandemia que estava vindo bem forte, próximo ali com 2019, digamos assim, pelo que eu li. Opa, como é que foi então o processo de planejamento para isso? Ele Isso. foi bem complexo, tá? Por quê? Porque tudo que tu tinha planejado aí 3 meses atrás da pandemia, 3 meses atrás aí de todos esses eventos que aconteceram aí na cadeia de suprimentos como um todo, impactou, né? Impactou. O que aconteceu, né? E o que geralmente acontece aí? A gente tem aí situações em que outros concorrentes aí são fortemente afetados, né? Por quê? Porque possivelmente aí eles não têm aí uma estrutura de planejamento mais robusta, mais consolidada, né? E como lidar com isso, né, em relação ao planejamento de capacidade, tanto de produção quanto de suprimentos, olhando para esse lado. Produção, a gente agrega aí capacidade em horas extras e tem aí um certo nível de estoque para esse atendimento, né? Em relação aos suprimentos, existe uma gama aí de fornecedores e distribuidores, né? Que no momento aí que tu tem uma oferta nesse sentido de matérias-primas, tu consegue te abastecer, né? Então, quando isso acontece, esse efeito, quando no mercado tu reduz a tua condição aí, o mercado reduz como um todo, e os teus outros fornecedores, os teus outros concorrentes também reduzem, existe aí uma disponibilidade, uma oferta aí de matérias-primas que te, te dá a condição aí de tu performar melhor, né? E aí atender outros mercados como exportação principalmente, né? Não sei se respondi a tua resposta, Rogério. Claro, claro. Bah, eu fiquei, quando eu estava dando uma lida, né, material diverso na internet, fiquei me pensando, nossa, no meio da pandemia, os caras bateram um recorde, uma tendência de 2019 acontecendo ali em 2021, bem fora do contexto, tentando trazer para o meu ambiente de trabalho. Achei bem Legal. interessante. Não, é bem isso, né? Muitas empresas elas não estão estruturadas, né, com um planejamento mais robusto, né? E os processos, principalmente os processos Lean, eles são os principais aí riscos dentro de uma cadeia de suprimentos, né? A partir do momento que tu tem um estoque muito num nível muito baixo, muito regulado, qualquer oscilação, qualquer ruído nessa cadeia, ela te gera uma ruptura, né? Então é isso que acontece geralmente com alguns competidores, né? Então isso para empresas que estão estruturadas com uma forma de operar diferente, elas acabam aí absorvendo essas demandas de mercado e atendendo com rapidez também aí os clientes, né?
Show. Obrigado, Thiago. Legal. É como eu costumo trabalhar pensando assim, Thiago, né? Planejar a arte de se preparar para as mudanças. Então, nesse sentido, o que que tu acha, na tua opinião, ao longo do processo de planejamento da produção, processo de PCP, qual é o ponto mais crítico para as empresas? O que que tu enxerga hoje? Hoje, eu acho que hoje o ponto mais crítico para as empresas é tomada de crédito no mercado. Por quê? Fugindo aí do contexto de planejamento, produção, né, mas muito alinhado com isso, né? Hoje a gente vive aí uma inflação, né? A gente tem aí, nossa taxa de juros está em média aí perto de 14%, né? 13,85. Então, esse nível de, de inflação, de juros, quando as empresas vão tomar crédito aí para se financiar, para colocar uma produção, estoque, enfim, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Então, tu ter uma gestão robusta, um planejamento adequado, níveis de estoques adequados por curvas, né? A gente trabalha aqui com curva A, B, C e itens E, que a gente chama aí de itens especiais, make to order, é muito importante, né? Tu sanear essa base, tu entender que itens que não estão girando, aí dentro do nosso processo de planejamento a gente tem o processo de estoque, onde a gente olha giro de produto acabado, giro de matéria-prima. Então, hoje, o principal desafio hoje no Brasil é a questão de crédito, né? Então, depois disso, né, da tomada de crédito, aí é a questão aí de fornecimento de matérias-primas, né? Porque aí a gente tem aí um mundo globalizado, né? Muito da nossa, muito da nossa matriz aí de fornecimento migrou para a Ásia nos últimos anos, e tanto aí pandemia quanto outras disrupções que a gente tem aí na cadeia de suprimentos aí nos impactam diretamente, né? Então essa incerteza em relação à matéria-prima e o custo de aquisição dessa inflação, acho que são os principais ofensores hoje no Brasil aí de níveis de produção, né? De avanço da nossa indústria, digo a indústria Brasil como um todo, né? Mais ou menos nessa lógica. É a dinâmica, né? Então, o que aperta hoje não necessariamente é a resposta de amanhã. Então, vamos lá, vamos continuar buscando soluções. Esse é o trabalho aí e reforça a importância do planejamento da produção, que é o contexto que a gente está conversando aqui. Muito bem. A gente está, na verdade, aqui se encaminhando para o final, Tiago, até por questões de tempo. Uma mensagem. O que, que tu acha que seria interessante aí que a gente não conversou, que tu gostaria de destacar para a gente encaminhar aí os finalmente do nosso Legal. bate-papo? Eu acho que a gente abordou aí todo o processo de planejamento, né, a estrutura hierárquica do planejamento, partindo aí do planejamento estratégico para o planejamento aí de PCP, que é o nosso foco, né? O que que a gente não falou, né? A gente não falou aí de como que a gente vai estar, qual vai ser o nível de planejamento do futuro, né? O que que eu quero dizer com isso, né? Quais são aí as principais dificuldades e habilidades que a gente vai precisar desenvolver ao longo do tempo, né? Num cenário aí de incertezas, né? A gente vive aí, desde a pandemia, incertezas globais em relação a logísticas internacionais, a gente vive incertezas em abastecimento tanto do mercado interno e essa questão de inflação, questão de consolidação de clientes, segmento, clientes que tinham demanda, depois tiram a demanda e depois muda o cenário, retorna com um nível de demanda diferente. Então eu acho que dentro do que a gente não falou,
eu acho que é a colaboração. Eu acho que é o ponto de hoje estar mais conectado com esses acontecimentos, um pouco levantar a cabeça do que está acontecendo no nosso planejamento, né? Então eu destaco aí que essa colaboração entre áreas, essa colaboração entre empresas que ocorre também, né, que acaba todo mundo sendo parceiro, né? Eu acho que é um ponto que a gente não comentou no início, mas é de fundamental importância aí de existir, né? Porque a gente não faz um planejamento sozinho, a gente depende de outras áreas, a gente depende de outros parceiros, de fornecedores, né? Então a colaboração e o relacionamento são chaves importantes dentro desse nosso processo de planejamento, né? Porque senão a gente não consegue avançar, né? Primeira ruptura que acontece, o planejamento ele vai então aí por água abaixo, né? Cássia, pergunta? Boa noite. Não, na verdade é uma dúvida que nem ele falou que todos têm que contribuir ali, né, para fazer o processo de planejamento da produção. E eu queria saber quem são as pessoas responsáveis por isso, que fazem o levantamento de dados, ou enfim, com quem que vocês têm que contar, se é um líder, ou enfim, se tem alguém de cada setor que vocês têm que contar para pegar esses dados e fazer esse levantamento para e se é de todos os setores dentro da empresa que tem que contribuir com os dados, ou só a alta gestão que cuida dessa parte de análise geral, né, da empresa. Legal, legal. Boa pergunta, Cássia, obrigado. A resposta é depende, né? Depende porque depende da empresa e depende do nível da empresa, né? Da maturidade da empresa e do cenário dela, né? Usualmente existem aí, o S&OP ele pode estar tanto dentro de uma aba de PCP, dentro de uma aba de supply chain, às vezes dentro até mesmo separadamente respondendo aí para um diretor, né? Hoje no nosso caso o S&OP ele está dentro da aba aí de planejamento industrial, né? Junto com PCP e PCM. Hoje a gente tem uma pessoa específica para tratar os temas aí de planejamento de longo prazo, né? Um analista aí de planejamento, que é a pessoa aí que consolida as informações, monta os indicadores, avalia e analisa esses indicadores, aí gera os insights e prepara os materiais, né? Essa pessoa ela se liga com outra pessoa aí do time comercial, né? Essa pessoa do time comercial então aí conecta essas informações de toda a gama aí de supervisores comerciais que a gente tem nos nossos negócios, consolida a informação e essas duas pessoas então aí fecham esses dados, né? Então a gente tem aí um gerente numa ponta na área de vendas e tem aí um analista na área aí de planejamento, para te ver como essas questões elas depende, né? Depende muito aí do cenário, né? Hoje o time comercial não tem um analista de demanda para tratar esses pontos, né? E sim, cada área, cada outro setor que trabalha junto, que impacta junto com o nosso processo, falando agora aqui de Killing, a gente tem pessoas específicas. A gente tem aí um analista aí de materiais que faz a explosão dos materiais, que analisa aí os materiais nacionais importados, e aí a gente tem aí na parte de produção os supervisores de planta, né? Então cada um dos supervisores de planta aí vem para a reunião com seus insights e esse analista, então, aí de planejamento, ele já preparou os dados, viu ali as principais desvios, diferenças e oportunidades que tem, e aí o pessoal discute, então, aí dentro de um fórum específico, né? Ah, legal. Interessante. Obrigada. De nada. Tiago, de certa forma, infelizmente a gente está se encaminhando para o final, muito em relação ao nosso tempo, né, que está determinando o fato, mas tenho certeza que a noite foi muito proveitosa, enriqueceu aí a nossa ideia sobre planejamento da produção, o fato de trazer o case Killing, então, ilustra bem essa discussão sobre o tema.
Com certeza a gente teria muito mais assunto para conversar, mas o fundamento aqui era dar mais um passo. E assim a gente vai construindo, né? Construindo o nosso conhecimento a partir dessas informações e dos detalhes que vão aparecendo e sobre a prática, sobre as questões teóricas, conceituais. Te agradeço, Thiago, imensamente a disponibilidade, o interesse em querer participar, em contribuir aqui para a nossa turma, né, em trazer a realidade do teu ambiente profissional e as tuas experiências aí para o nosso grupo. Muito obrigado, Thiago. Pô, eu que agradeço, Macalester, aí o convite, né? Convite para participar aí com vocês, poder contribuir, trocar, tirar dúvidas aí, fico à disposição. Apresentei inicialmente ali o meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar e trocar uma ideia, fico à disposição e agradeço bastante também aí o convite, viu? Boa, era isso. Galera, obrigado por tudo. Até a próxima. Espero ter contribuído mais um pouquinho aí, trazendo para vocês nosso amigo Thiago Antunes. Valeu, pessoal.